Olá, planeta estranho. Para a maioria de nós, as cidades muito perdidas existem principalmente em contos de fadas, ou filmes de infância como O Caminho para Eldorado. Mas se você acreditar que esses lugares estão longe de serem invenções da imaginação, eles não são apenas reais, mas em algumas áreas, são abundantes. Recentemente, uma dessas maravilhas foi descoberta na Turquia. Ninguém esperava por isso, e surpreendentemente na região ninguém tinha a mínima ideia de que ela existisse. Foi preciso uma chance de descobrir o fato de centenas de moradores viviam diretamente acima de uma cidade esquecida, uma maravilha metropolitana perdida na história há milhares de anos. Você deseja saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. Tudo começou com um vazamento. Alguém reclamando de inundações em seu apartamento, certo? Mas nem todo mundo chegaria à mesma conclusão surpreendente que esse residente turco. Trabalhadores da construção civil, esperando um emprego de rotina, chegaram rapidamente ao local na província central de Nevşehir. Eles foram direto ao trabalho, mas logo descobririam que isso não era como nada que tinham visto antes. Depois de horas procurando inutilmente a fonte do vazamento, eles tiveram uma visão surpreendente, um aglomerado de prédios de 5.000 anos de idade, totalmente perdido para os livros de história. Mal sabiam eles, havia descobertas ainda mais emocionantes esperando por eles. Quando os especialistas foram chamados à cena, perceberam que a descoberta era ainda mais inacreditável do que se pensava inicialmente. Havia mais. Cidades perdidas há muito tempo são inerentemente fascinantes, mas Nevşehir se destacava do resto. Para entender as surpreendentes circunstâncias que cercam essa descoberta, primeiro você precisa entender a história da Turquia, e exatamente por que esses povos antigos escolheram morar lá. O país é, de fato, o lar de muitas cidades subterrâneas antigas, e esse desenvolvimento tem a ver com o tipo de material que a área é composta. A rocha vulcânica é bastante maleável, o que foi útil para esses povos antigos. Mais importante ainda, é fácil de entender. As faces da rocha eram uma maneira conveniente de criar abrigos que pudessem proteger os moradores de condições climáticas adversas. E tudo isso teria sido encontrado muito antes, se não fosse por um trágico acidente. Cerca de 25 anos antes da descoberta da cidade em Nevşehir, uma criança caiu em um túnel. Mas este não era apenas um túnel. Fazia parte da sociedade subterrânea perdida. As autoridades, não sabendo disso, ou talvez não se importando, decidiram selá-lo, impedindo que outros fossem prejudicados. Somente décadas depois, quando os cidadãos mencionados anteriormente começaram a reclamar de vazamentos, as autoridades reabriram esse túnel, e quando viram a verdadeira extensão dessa civilização antiga, não puderam acreditar em seus olhos. A primeira coisa que os surpreendeu foi seu tamanho. Segundo um jornal local, acredita-se que a cidade, parcialmente submersa, se estenda por mais de 5 quilômetros no chão. E como se isso não fosse incompreensível o suficiente, há ainda mais. De acordo com o prefeito de Sales, o município em que a cidade foi encontrada, os que estiveram lá dizem que são cerca de 600 metros por 2 quilômetros. Isso equivale a cerca de 0,2 quilômetros quadrados. Mas ainda mais surpreendentes do que seu tamanho foram os segredos que ela guardava das sociedades muito esquecidos. Os investigadores descobriram que a cidade tinha 3 andares, com casas e túneis entre eles, uma passagem conectada ao túnel da tragédia anos antes. Mas talvez a parte mais interessante da cidade ainda estivesse por vir. Olhando através das relíquias antigas, os pesquisadores encontraram um local de culto. Não ficou claro exatamente qual fé essas pessoas haviam praticado, mas deixaram para trás uma evidência bastante interessante.
Especialistas encarregados de investigar o local deram uma olhada dupla quando apontaram as lanternas para uma estátua que lembrava um humano. Eles só podiam imaginar que era um ícone de algum tipo, provavelmente de natureza religiosa. Surpreendentemente, como mencionado anteriormente, essa não era a única cidade do gênero. Em 2014, os pesquisadores se depararam com outra metrópole, e essa foi inovadora de uma maneira totalmente diferente. Poderia haver alguma conexão. Para começar, descoberto perto da Fortaleza Nevsir, possuía impressionantes 6 quilômetros de extensão e túneis largos o suficiente para que um carro de tamanho médio pudesse passar por eles. Mas ainda mais interessante para os especialistas foram as pessoas que o habitaram. Acredita-se que esta cidade tenha sido lar de milhares de pessoas. Segundo Ozkan Sakir, que participou das investigações, eles utilizaram os túneis subterrâneos para transportar produtos agrícolas para a cidade. Estranhamente, essa nem era a civilização perdida mais conhecida da Turquia. Essa honra vai para um lugar chamado Caverna Derinkuyu, encontrado na década de 1960, depois que uma pessoa que vive na região encontrou um quarto escondido atrás de um muro em sua casa. Assustador, com certeza, mas também meio legal. O prefeito de Sales esperava transformar o local descoberto em seu município em um local histórico. Um rótulo que vem com muitas proteções. Pode até estar aberto ao turismo no futuro. Afinal, essa comunidade turca precisa competir com cidades perdidas em outras partes do mundo. Ser vizinho de vermes e sobreviver com a luz artificial parece a mais nova forma de tortura, mas para o povo de Kuloberpid, esses são os ingredientes de sua bela casa. Esta pequena vila australiana é conhecida por sua abundância de opalas, uma bela pedra preciosa e iridescente, para não mencionar bastante valiosa, que significa amor e paixão. Lá está tão cheia delas que até foi apelidada capital mundial da opala. Em uma terra exuberante de pedras preciosas, os povos aborígenes viviam das culturas nativas, construía comunidades prósperas e, notavelmente, não estava vivendo no subsolo. O século XX trouxe mudanças. O nome da cidade nem sequer foi oficialmente estabelecido até a chegada dos primeiros forasteiros. Foi só quando Willie Hutchinson descobriu lá uma opala, que outros mineiros começaram a se mudar para a área em massa. Depois disso, as comportas se abriram. Em 1916, mineiros estrangeiros estavam migrando para a área, na esperança de pôr as mãos em algumas pedras lucrativas. E logo, esses forasteiros começaram a ter algumas ideias bastante doentias em suas cabeças. Os aventureiros europeus, não acostumados com as duras condições da vila, calor constante, logo perceberam que, se quisessem ganhar dinheiro com opala, precisariam encontrar uma maneira de sobreviver na cidade sem morrer de insolação. Foi quando eles traçaram seu plano. Primeiro, como costumam fazer os colonizadores, eles tiveram que dar à área um nome que pudessem pronunciar. Eles se estabeleceram em Kuloberpid, após o termo aborígene Kupapeti, que se traduz aproximadamente em poço de água de menino. Havia um segundo nome que os mineiros não gostavam tanto. Um ditado local é que Kuloberpid soa semelhante ao homem branco em um buraco. Porque o que esses colonos fizeram quando perceberam que seus temperamentos frágeis não aguentavam o calor? Eles cavaram túneis subterrâneos, é claro. Mas isso foi apenas o início. Depois que vários mineiros começaram esse empreendimento, dezenas de outros seguiram o exemplo. Ao longo de alguns anos, mais e mais prédios foram construídos no subsolo, até que houvesse mais infraestrutura escondida abaixo da superfície do que era visível em terra. Até agora, existem 3 impressionantes igrejas, uma galeria de arte, um bar e até hotéis escondidos abaixo da superfície, do que de cima pode parecer para os de fora, simplesmente como uma terra deserta. E não são apenas os homens solteiros que moram lá. Aqui, James Tappin, de 12 anos, está casualmente descansando em seu quarto subterrâneo. Você quase não notaria que havia algo errado no espaço, se não fosse pelas paredes de pedra. Fora de seu quarto,
A cidade oferecia muito o que fazer. Mesmo as pessoas que vivem suas vidas no subsolo precisam encontrar maneiras criativas de se divertir, e os moradores criaram um passatempo particularmente interessante. É claro que faz muito calor durante o dia para fazer algo fora, daí as cavernas, e, portanto, a maioria dos extracurriculares ocorre sob a sombra da noite. Isso inclui golfe, mas com um toque especial: todas as bolas brilham no escuro. Como você pode imaginar, as temperaturas extremas não são muito favoráveis à vida das plantas, então elas também tiveram que encontrar maneiras prontas para adicionar um pouco de vegetação às coisas. Honestamente, sua desenvoltura é impressionante. Em vez de seus arbustos típicos, as pessoas que vivem nesta vila construíram uma árvore feita inteiramente de metal. É bem à vista. Mesmo assim, embora tenham feito o possível para tornar a área sua casa, ainda existem alguns perigos sérios a serem observados. Em toda a área existem dezenas de buracos aleatórios cavados no chão por possíveis garimpeiros que esperam pôr as mãos em uma opala valiosa. Estes podem ser sérios riscos de tropeçar para quem os visita, especialmente se você planeja participar de um jogo amigável de golfe que brilha no escuro. A vila faz o possível para atrair visitantes, mesmo que seja uma atração divertida de se ver uma vez na vida. Existem até opalas gravadas nas paredes dos quartos de hotel, destacando o fato de que a cidade oferece a maior parte do suprimento do planeta. Outras curiosidades a serem observadas, se você pisar lá, que incluem o ninho subterrâneo do crocodilo Howdy, ou o drive-in de Cobber Pit. Parece legal, certo? Mas não é tão fácil fazer a viagem. Existem várias opções. Se você quiser chegar à cidade australiana, você pode chegar de avião, pois tem uma pequena pista de pouso, pegar um ônibus, em uma excursão, ou se dirigir com um carro particular, ou finalmente, pela linha ferroviária de Gunn. Devido à sua natureza bizarra e pseudo-distópica, não é de admirar que Cobber Pit seja um sonho de escoteiros de Hollywood. A cidade tem sido destaque em vários sucessos de bilheteria, incluindo Mad Max, A Caçada Continua, Estrada da Fúria e Além da Cúpula do Trovão. A maioria dos turistas de Cobber Pit fica surpresa ao saber sobre outra cidade, que é completamente subterrânea, embora essa não possa ser encontrada na Austrália, e as opalas não foram a causa do voo dessas pessoas.